Olá, leitores! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje, que é sobre leituras de carnaval. Uhul! Como é que vocês estão aí? Estão se divertindo? Eu espero que sim. E essa minha lista é uma lista de livros para ler nesse feriado de carnaval. É claro, para quem não vai no bloquinho, para quem vai no bloco um dia, não vai nos outros, para quem não vai ver desfile de escola de sambas ou de escola de samba, ou vai num dia e não vai no outro, para vocês intercalarem, encaixarem, eu quis fazer um vídeo de livros que por algum motivo eu decidi elencar aqui nessas categorias que eu preparei de livros para ler nesse feriado de carnaval para vocês. Eu, nesse feriado de carnaval, pretendo ver a família e pretendo ler também. Estamos com a leitura do Nome da Rosa em andamento e eu tenho outras leituras em andamento, né, além dela. E talvez eu encaixe algum desses livros, porque vocês vão ler que nessas leituras de carnaval tem alguns livros que eu não li que eu quero ler. E aí tô indicando aqui também. Vamos lá então. A categoria número 1 de leituras de carnaval é um romance e eu vou indicar para vocês lerem. Quem não leu, bote na sua lista com urgência o Sobre os Ossos dos Mortos, da polonesa Olga Tokarczuk. Eu adoro esse romance, é um dos meus livros mais queridos. A história da Senhora do Sheiko é o tipo de história que faz rir, que instiga, que inspira. É um livro lindo, a minha edição tá toda marcadinha. Eu e Tamires lemos. Olhem o que diz na capa. Nesse romance noir subversivo, Janaína do Sheiko narra os acontecimentos que envolveram o desaparecimento dos seus cachorros. Excêntrica, ela sempre pareceu preferir a companhia de animais à das pessoas. Também é obcecada pelos versos visionários do poeta inglês William Blake. Quando membros de um clube de caça local são encontrados mortos, do Sheiko se envolve na investigação. O que vem a seguir é uma montanha-russa de acontecimentos tão profundos quanto impressionante. Sobre os Ossos dos Mortos é também uma meditação sobre a falta de respeito do homem pela natureza. Esse livro, ele é então da Nobel de Literatura Olga Tokarczuk e foi traduzido para o português direto do polonês pela Olga Sinzato, publicado pela Todavia. A segunda categoria de livros para ler nesse carnaval é quadrinho, e eu vou recomendar sim Fan Home, da Alison Bechdel, que eu li recentemente. Eu ganhei esse livro de Amigo Secreto da Esmeralda e eu amei fazer essa leitura. Foi uma das últimas leituras que eu fiz em 2023 e esse é um quadrinho autobiográfico que fala bastante sobre a relação da Alison com o pai dela. Não deixa de falar dos outros membros da família também e citar características. E assim, com uma delicadeza que ela escreve sobre tudo isso, que ela elenca referências. É muito bonito o traço da Alison Bechdel. Eu fiquei assim muito feliz de ter feito essa leitura. Quero ler mais quadrinhos da autora e eu acho que esse quadrinho autobiográfico é excelente para ler no carnaval, porque tem aquela boa dose de inspiração, tem algumas partes que são um pouquinho mais tristes, um pouco mais pesadas, muitas referências. É assim, ó, um livro lindo para quem gosta de arte, para quem gosta de literatura. E essa escritora, ó, maravilhosa, eu já contei, né, mas conto de novo porque eu amei o prefácio que tem da Alison no livro de cartas da Virgínia e da Vita, que foi publicado esse ano pela Morro Branco. Tem um prefácio dela e tá um texto lindo, e por causa daquele prefácio eu pensei, poxa, eu não li Fan Home, eu não li os quadrinhos dela, vamos começar? E aí coloquei esse meu livro na wishlist, que aí acabei ganhando de presente, foi maravilhoso. A tradução desse quadrinho foi feita pelo André Conte, publicado pela Todavia também. E a terceira categoria das leituras de carnaval é conto. E eu vou indicar o livro da Maria Fernanda Ampuero, Sacrifícios Humanos, publicado pela editora Moinhos. E com tradução da Silvia Massimini Félix. Eu li o primeiro conto apenas, que se chama Biografia, e eu fiquei muito impactada pela Maria Fernanda Ampuero. Ela também escreveu O Rinhas de Galo, que é outro livro de contos publicado no Brasil pela Moinhos, da Maria Fernanda Ampuero. A Maria Fernanda Ampuero, ela é uma escritora equatoriana, então é uma literatura aí para conhecermos um pouco mais da América Latina, para conhecermos um pouco mais de tudo que envolve, dos mistérios, do horror latino-americano que está premiado aqui nesses contos e que ao mesmo tempo vai debater muitas questões sociais também, sobre violência, por exemplo.
Eu tô, assim, adiando a leitura de Sacrifícios Humanos, porque eu peguei ele ali numa época que eu li o Iluminado, né? Eu coloquei ele na minha TBR de Halloween, os Sacrifícios Humanos. Eu acabei lendo só o primeiro conto, e eu quero continuar essa leitura, porque eu tava gostando. O problema é que eu tinha lido o Iluminado já. E aí, já a minha cota ali de terror e horror já tava meio... E aí acabei depois lendo o Mandíbula em janeiro, né? E agora acho que eu vou retomar aquela minha TBR lá de outubro e vou ler os outros contos que faltam dos Sacrifícios Humanos. Tô pensando em ler pelo menos 1 ou 2 contos desse livro agora no carnaval. Vamos ver se rola. Tô querendo ler mais outras coisas de contos, então a gente vai intercalando, né, as leituras. Mas a minha indicação, então, para quem quer ler um horrorzinho nesse carnaval, pega Os Sacrifícios Humanos, da Maria Fernanda Poeiro. Contos maravilhosos. E a quarta categoria do Leituras de Carnaval aqui do Jaque Livros, como não podia deixar de ser, é poemas. Um livro de poemas, eu vou indicar Compaixão, da Anne Sexton, que é esse livro que reúne boa parte da obra da autora, publicado pela Relicare com tradução da Bruna Berber. É muito bacana. Temos uma edição publicada, né, da poesia da Anne Sexton no Brasil. Pelo que eu li aqui na orelha da Adelaide Ivanova, tínhamos uma biografia sobre a autora no Brasil e publicado não tínhamos tradução dos seus poemas. Eu acho que em estudos acadêmicos tem tradução, já tínhamos tradução da poesia dela, mas não publicado ainda, infelizmente, por editoras, e agora foi feita uma nova tradução pela Bruna Berber, que também é uma poeta e tradutora, né? E a Relicário fez esse livro. Então tinha uma biografia da Anne Sexton e não tinha a poesia dela. Isso por quê? Porque tinha uma biografia. Ela foi uma mulher que teve vários problemas emocionais, de saúde mental ao longo da vida. E aí, inclusive, escrever foi uma recomendação, foi feita para ela. E ela acabou se tornando um fenômeno, né? Uma grande poeta. A forma como ela morreu, depois de uma vida bastante difícil, né, mas que ela conseguiu manifestar muito, né, do que ela viveu artisticamente. Ela teve uma morte bastante trágica, e isso acabou sendo motivo de muito interesse e curiosidade, sabe, como que as pessoas costumam se interessar e às vezes acabam estereotipando, né, autoras de acordo com o modo como elas terminam suas próprias vidas, né? E às vezes esquecem que o mais importante é a obra, né? É o que elas fizeram ao longo do tempo e que às vezes não tem nada a ver e não quer dizer e não é representativo do modo como elas finalizaram suas próprias vidas, né? Mas enfim, é um livro que eu recebi da parceria com a editora Relicário, que tá aqui na minha mesa, que eu quero pegar alguns poemas para ler nos próximos dias, e fica essa recomendação para vocês também aí. Acho que é uma ótima leitura, é um ótimo livro para vocês conhecerem uma autora que ainda não tinha sido publicada, né, pelas editoras aqui no Brasil. E agora temos então um livro da Anne Sexton pela Relicário. A categoria 5, então, do Leituras de Carnaval é um livro clássico, né? Vejam aqui, vejam bem, um livro clássico, eu quero dizer assim, um livro fundamental da literatura. E eu vou citar um livro que eu não terminei de ler, que eu comecei a ler faz alguns anos já, e por outros motivos eu acabei interrompendo a minha leitura, mas que sempre me marcou como sendo um livro muito animado, muito gostoso de ler, que é a obra-prima do Mark Twain, As Aventuras de Huckleberry e Finn. Linda essa edição, feita pela Zahar, comentada, ilustrada, tá muito, muito bonito. Tem uma apresentação, mais de 100 ilustrações originais de Kemble, notas e uma cronologia da vida e obra do autor. Tá riquíssima essa história, nossa, muito bacana. E aqui o Huckleberry Finn, ele vai embora de casa para embarcar numa série de aventuras junto com um companheiro dele, que é um jovem chamado Jim, que está fugindo da escravidão nos Estados Unidos. E a bordo de uma jangada, os dois eles vão subindo o rio Mississippi e vivendo ali várias
situações extraordinárias. E aqui vai falar sobre racismo, sobre escravidão, sobre a brutalidade das relações humanas, sobre o puritanismo religioso e cultural. A tradução é do José Roberto Ochea. E ao mesmo tempo que tem todos esses temas pesados, eu acho que é um livro, assim, muito gostoso de ler, que tem várias partes super engraçadas. A categoria número 6 do Leituras de Carnaval aqui do Jaque Livros é um livro hispanohablante. E eu escolhi O Sonho dos Heróis, do Adolfo Bioy Casares, porque é um livro que fala sobre carnaval. Eu ainda não li esse livro. Eu tenho essa edição publicada pela TAG. Eu acho que é publicada pela TAG com a Biblioteca Azul. Eu não sei como é que estão as publicações do Casares. Eu acho que a Biblioteca Azul publicou boa parte da obra dele, né? A tradução é da Josele Viana Batista. E tá linda essa edição TAG. Não sei se vocês conheciam essa edição do Sonho dos Heróis, mas tá muito bonita. E esse livro foi publicado originalmente em 1954 e ele narra a trajetória do Emílio Gauna, um jovem empregado de uma oficina mecânica, durante o insólito carnaval de 1927 em Buenos Aires. Com o dinheiro ganho nos cavalos, o Gauno ele resolve pagar as 3 noites de festa para os amigos do bar. 3 anos depois, no carnaval de 1930, com uma nova aposta ganha, ele repete os mesmos passos daquela noite com as mesmas pessoas. E ele busca, assim, relembrar algo que foi muito importante e que lhe aconteceu naquela outra ocasião, mas que ele não consegue lembrar muito bem como foi. É um livro que fala sobre memória, né? Sobre carnaval. Achei super interessante. Eu acho que é o livro mais carnavalesco que eu vou indicar aqui hoje. A categoria número 7 do nosso Leituras de Carnaval aqui do Jaque Livros é um livro de história ou historiografia. E eu vou indicar porque, né, sempre é tempo de estudar e o carnaval pode ser um momento excelente, né, de feriadinho, ele não vai curtir as festas, vou estudar um pouquinho de história. E eu vou sugerir o Raízes do Riso, do Elias Tomé Saliba. Esse livro é sobre a representação humorística na história brasileira, da Belle Époque aos primeiros tempos da era do rádio. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras e eu vou ler um pouco do texto que tem aqui na contracapa para vocês. Piadas, anedotas, paródias, poemas satíricos e caricaturas pontilham as páginas de Raízes do Riso, obra em que o historiador Elias Tomé Saliba analisa o humor que se criou no Brasil entre o final do século XIX e os anos 1940. Presente na imprensa diária ou semanal, levada ao palco nos teatros de revista, difundida através dos discos, filmes e programas de rádio, a produção humorística desse período ocupou espaços cada vez mais amplos na vida nacional, mas seus criadores quase nunca foram reconhecidos pelos circuitos da chamada alta cultura. Entretanto, irreverentes e críticos, eles brincaram com a linguagem, inventaram novas formas de comunicação, fizeram a crônica de um período de profundas transformações históricas e, provocando o riso, contribuíram para forjar a identidade da nação. É muito legal esse livro porque ele vai mexer um pouco com essa questão do Brasil, de ter o humor também como uma forma de enxergar as coisas, né? De enxergar a própria realidade, de rir das próprias desgraças. Olha os nossos memes, né? Eu acho que esse livro que eu li já faz muitos anos, está na hora de reler e que eu guardo um carinho imenso, é uma excelente recomendação para quem quer estudar um pouco de história do Brasil nesse carnaval. A categoria número 8 do Leituras de Carnaval aqui do Jaque Livros é livro para filosofar. E nessa categoria eu vou indicar O Mundo Desdobrável, da Carola Saavedra. Eu fiquei em dúvida entre colocar livro para filosofar ou livro para pensar. Eu coloquei filosofar porque todos os livros são para pensar, né? Para pensar o que aquele livro quer nos dizer. E O Mundo Desdobrável, da Carola Saavedra, que eu não tenho aqui, ele está emprestado no momento, eu vou deixar uma imagem aqui para vocês verem a capinha. Foi publicado pela Relicária Edições, é um dos meus livros preferidos da vida. E é um livro que vai trazer uma discussão muito interessante sobre a literatura, sobre a nossa forma de ver a nossa sociedade, de ver uns aos outros, de ver a natureza, o que pode a literatura diante de tudo isso. A Carola Saavedra vai citar várias autoras, vai falar sobre literatura indígena. É um livro assim, ó, maravilhoso. Fica essa super recomendação para vocês pensarem. E quem tem aí, saca O Mundo Desdobrável, dá uma folheada, é um ótimo livro para dar uma olhadinha nesse carnaval. A categoria número 9 do Leituras de Carnaval do Jaque Livros é
livro de literatura brasileira contemporânea, e eu vou indicar Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório. Eu amo esse livro, eu amo de paixão esse livro do Jefferson Tenório. A Estela, ela é uma jovem que deseja ser filósofa. Isso por si só, né, já ganha meu coraçãozinho. Esse também podia estar na categoria livro para filosofar, né, mas eu preferi colocar um livro da literatura brasileira contemporânea, porque é um dos meus livros preferidos. Essa capa tá muito bonita. Vocês sabem que o Jefferson Tenório ganhou o prêmio Jabuti, né, com o livro O Avesso da Pele. E antes disso ele já tinha publicado Estela Sem Deus, que aí depois ganhou uma nova publicação pela Companhia das Letras. E esse livro é muito delicado, conta a história da Estela, fala sobre essa capacidade, né, das crianças de filosofarem, de se surpreenderem com o mundo ao redor, né? Essa é uma boa capacidade do filósofo. A Estela, ela deseja então ser filósofa e ela vai acabar vivendo muitas dificuldades com a família dela. Ela mora em Porto Alegre, ela começa a história morando em Porto Alegre com a família. Depois os caminhos vão levar ela para outros lugares do Brasil. E é um livro devorável, eu espero que vocês coloquem na lista se ainda não está. E é um livro que vocês podem ler assim em um dia do carnaval. Se não me engano, ele inclusive está naquela minha lista de livros para ler em um dia, porque eu li esse livro em um dia. Não que precisa, né? Porque ele é absolutamente maravilhoso e tu não quer que acabe, mas eu tava ali numa onda, eu queria também ir no lançamento dessa edição, né? E eu queria ter lido o livro pro lançamento, aí tudo contribuiu, né, para eu me dedicar e conseguir ler todo esse livro em um dia. A escrita do Jefferson é maravilhosa e essa história tá muito linda. Com certeza é um dos melhores livros da literatura contemporânea. A categoria número 10 e última do Leituras de Carnaval do Jaque Livros é livro de ensaios. E eu vou citar outro livro de história, porque eu tô lendo esse livro e tá muito gostoso, que é o Idade Média, Idade dos Homens, do Georges Duby, que é um historiador francês que escreve sobre a Idade Média. E esse livro aqui, ele traz vários ensaios que refletem não só sobre a historiografia medieval, mas também sobre as famílias medievais, sobre as estruturas familiares, sobre o papel das mulheres, o que se esperava. É um texto muito bom, então são ensaios curtos que dá para vocês ir lendo com o tempo, pegar os textos que mais interessam. E fica essa dica de livro de ensaios. Eu amo ensaios, é um gênero que eu tô sempre tentando ler cada vez mais, e esse aqui de ensaios de história tá maravilhoso. A tradução foi feita pelo Jonathan Batista Neto e publicado pela Companhia de Bolso. Alguns temas gerais aqui dos ensaios são: do amor e do casamento, estruturas de parentesco, culturas, valores e sociedade. É um livro que vai falar sobre a sociedade feudal de uma maneira bastante livre e ensaística, então super gostosinho de ler. E essas são as dicas aqui do Jaque Livros para as leituras que vocês podem ou não fazer nesse carnaval. Se vocês não vão ler nesse carnaval, guardem essas dicas para as outras épocas do ano. Se vocês gostaram, não deixem de deixar um like nesse vídeo, um comentário, ajuda muito o canal, ajuda muito na entrega dos vídeos. Compartilhe com alguém que você acha que pode gostar dessas dicas. Um grande abraço, feliz carnaval, até o próximo vídeo.